Olá, sejam bem-vindos! Começando mais uma aula de história. Que bom receber vocês aqui para a gente começar mais um dia de trabalho, mais um dia de conhecimento, por que não? É uma honra sempre contar com vocês aí, que estão participando, enviando as atividades direitinho. Mesmo que não dá para a gente dar aquele feedback das respostas de vocês, estão vendo que vocês estão aí ou pesquisando na apostila ou mesmo pegando um esquema que eu tenho enviado para vocês, para que vocês possam ter um bom material de estudo e, claro, né, sempre testando o conhecimento de vocês através das atividades. Então, parabéns a você que está participando de todas as atividades e hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos aí aprofundar sobre a Grécia Antiga. Na aula anterior eu fiz aí mais ou menos uma pincelada, né, dando spoiler para vocês aí um pouco sobre a Grécia Antiga e hoje, de fato, nós vamos entender. Eu dividi a matéria de vocês em 3 partes. Nós vamos entender hoje a formação da Grécia Antiga, quem são os primeiros povos, os 2 livros que são inspirados à história da Grécia, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e depois nós vamos estudar Esparta e Atenas separadamente, que são 2 cidades-estados importantes da Grécia Antiga. E para finalizar nós vamos estudar aí mitologia grega, nós vamos estudar aí um pouco sobre os destaques na questão da medicina, filosofia, a questão cultural da Grécia Antiga, ok? Então vamos começar então a fazer uma revisão que eu falei com vocês na nossa última aula, né? Falei com vocês que a herança deixada pelos gregos para nós ela é muito rica, principalmente a herança cultural. Muita cultura, muita coisa que começou lá atrás com eles, faz parte do nosso dia a dia, sim, né? E como faz? Por exemplo, os Jogos Olímpicos, né? Que acontece sempre de 4 em 4 anos, está sempre presente aí, né, na vida dos atletas, os atletas que têm aí essa disputa maior de 4 em 4 anos de querer representar o seu país nos Jogos Olímpicos, que começou de uma maneira diferente, que nós vamos estudar depois separado, lá na Grécia Antiga, hoje em dia já está num novo formato, totalmente moderno, sim, né? Então, os Jogos Olímpicos, sim, começaram então na Grécia Antiga. Temos a questão da democracia também. Esse ano nós estamos vivendo a questão democrática, ano eleitoral, e a democracia, o conceito de democracia, nasceu precisamente lá na cidade de Atenas, lá na Grécia Antiga. Começaram a ter esse questionamento, por que não o povo não poderia estar expressando, não poderia estar escolhendo quem seriam os seus governantes. Então a democracia começa então dentro de Atenas, lá na Grécia Antiga. O teatro também, que é uma cultura que vem passando aí de anos e anos e anos e vem aí, né, só a crescendo cada vez mais na questão aí da interpretação, nas obras, enfim, e que começou também na Grécia Antiga, que lá é essa arena aberta, né, que nós estamos vendo aqui nessa imagem aqui, e hoje é feito de maneiras diferenciadas, tanto lugar aberto, tanto lugar fechado. Infelizmente com a pandemia está um pouco suspenso essa arte aqui no nosso país também. A filosofia, como eu disse para vocês aí, nós temos aí vários filósofos que surgiu aí na Grécia Antiga, que a gente vai levando, né, sempre aí de geração para geração esse legado, esse pensamento filosófico por parte deles. E nós vamos estudar cada um depois separadamente, explicando um pouco das suas obras e dos seus pensamentos também na filosofia, ok? Então vamos entender aonde surgiu a Grécia Antiga, vamos entender a localização e a ocupação da Grécia Antiga. Nós vamos entender então aí aonde surgiu, né, essa civilização que não é tão grandiosa, mas que representou e representa muito para a nossa sociedade até os dias de hoje. A origem dele, gente, foi precisamente na Península Balcânica, que é uma região totalmente montanhosa. Nós estudamos nas primeiras civilizações, né, que todas as civilizações que surgiram eram lugar próximo de rio, de água. E aqui também a gente vai ver que são próximos de água, de rio também. Mas, porém, é numa região toda montanhosa. Vocês vão ver que a arquitetura da Grécia Antiga ela é totalmente desnivelada, tem totalmente elevado para o alto, né? Totalmente montanhosa. E é justamente isso que a gente vai ver. Olha só esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, de uma região montanhosa da Grécia Antiga. Isso aqui é uma obra, né, feita naquele período lá na Grécia Antiga e que está, mesmo com a questão do tempo, né, com a questão de sol, chuva, vento, enfim, mas que está um pouco intacta até os dias de hoje, que representa muito para a nossa história. Então repare que é totalmente construída, né, a parte antiga da Grécia Antiga, toda numa região montanhosa, ok? A localização
geográfica da Grécia Antiga, ela está entre esses dois mares aqui, o Mar Egeu e o Mar Jônio, que são esses dois mares que estão próximos do outro aí. Aí eu separei para vocês aí um trechozinho do mar, né, Egeu, para vocês verem direitinho como que é linda, né, e cristalina a água do mar Egeu, e saber que foi daqui que surgiu então, próximo, né, dessa região aqui do mar Egeu, que surgiu então essa civilização grega. Então vamos acompanhar esse trechozinho do mar que é tão bonito e tão belo, que faz parte então dessa história dos gregos. Vamos acompanhar. É uma imagem aérea, né, que estão sobrevoando aí o mar Egeu. E repara, gente, a água é até transparente, né, totalmente cristalina e está intacta até hoje, né? Não é um lugar muito de turismo, né, por isso que talvez está com a água totalmente clarinha e é totalmente, né, cristalina a água. Olha só que bonito. Bacana, né? Deu para a gente ver como que é, né, essa origem aí próximo do mar Egeu e também do mar Jônio da civilização grega. Vamos falar agora das comunidades independentes da Grécia Antiga. A Grécia Antiga ela foi constituída em cidades-estados. O que seria uma cidade-estado? Só para a gente relembrar. Uma cidade independente, uma cidade que não depende uma da outra. E os primeiros povos que formaram aí essas cidades-estados foram esses aqui, ó, os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Então, os 4 primeiros povos que formou então a civilização grega foram esses aqui, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Essas ilhas começaram a se formar, né? E esses primeiros povos, essas primeiras civilizações gregas, começaram então a se multiplicar e começou então a fazer o crescimento então da civilização grega. Olha lá, 2000 anos antes de Cristo, muitas ilhas, comércio marítimo, pobreza do solo. E começa então a diáspora. O que seria essa diáspora? A dispersão do povo grego. Por quê? Como eu mostrei para vocês, era uma região totalmente montanhosa. Então o solo para plantar não é legal plantar em montanha. Nem tudo que você planta, né, nas horas montanhosas vai dar bons frutos. Aí começa a dispersão do povo grego em volta dessa região aí, próximo do mar Eólio e próximo do mar Jônio. E foi justamente nesse período que começou a dispersão. O que é dispersão? Começaram a espalhar. O povo grego começou a se espalhar justamente por causa dessa falta de alimento que não tinha, por se tratar então de uma região montanhosa. Então está aqui, ó, os primeiros povos e quando que começou então essa dispersão do povo grego aí. A divisão da história grega ela é dividida em 2 partes, tá? Na verdade não são 2 partes, tem outras partes, mas são baseadas em 2 livros que eu vou mostrar para vocês. As partes são essas aqui, na verdade são 4 partes. Período pré-homérico, período homérico, período arcaico e o período clássico. Hoje na nossa aula nós vamos estudar o período pré-homérico, né? E um pouco do período homérico também, que foi quando, né, que começou então o Homero, que foi um poeta muito famoso naquela época, que ele começou então a escrever um pouco da história dos gregos. Então, pré-homérico é antes do Homero. Homérico é o período onde ele começa a escrever. O arcaico veio logo depois do Homero e depois vem o período clássico, que vem aí Jogos Olímpicos, enfim, que a gente vai estar estudando, tá bom? Então vamos conhecer então o período homérico, tá? O pré-homérico é esse que eu acabei de falar para vocês, que foram os primeiros povos, né, que surgiu e depois a dispersão. O período homérico, então, é homenagem a esse poeta chamado Homero. O Homero, ele era, né, um poeta e ele não enxergava, ele era cego. E ele escrevia, né, mesmo não enxergando, ele escrevia e relatava um pouco da história dos gregos. E ele escreveu 2 grandes obras que ficam muito famosas, a Ilíada e a Odisseia. O que fala então a Ilíada? A Ilíada fala de uma guerra chamada Guerra de Troia, que foi uma guerra entre os troianos e os gregos. E também fala da Odisseia, que conta as aventuras de um grande navegador chamado Ulisses e o que ele encontrava pelo oceano, né? Bicho de um olho só, vários monstros, né? Enfim. Então o Homero, que é esse poeta, foi responsável então para estar iniciando o pontapé inicial da história dos gregos, com a obra da Ilíada e a Odisseia. E eu separei então esse vídeo bem legal, bem interessante, que vai contar para a gente um pouco dessa história. Vamos acompanhar. Existem 2 histórias muito importantes
grandes que contêm a essência do espírito grego. Tcharam! A Ilíada e a Odisseia. Assim como alguns filmes ou livros são hoje muito populares, na Grécia Antiga, estas foram as histórias que todos contavam. Eram histórias épicas, com antigos guerreiros que usavam armaduras reluzentes e capacetes de bronze decorados com crinas de cavalo. Eles lutavam bravamente uns contra os outros pelo amor de uma bela dama. Obrigado, obrigado. Eu sou Homero e não só criei as maiores histórias do meu tempo, mas também escrevi muitos poemas. Eu sou demais. A Ilíada narra a história de uma famosa guerra, a Guerra de Troia. Ela durou 10 anos e começou com um concurso de beleza. Acontece que Paris, príncipe de Troia, foi nomeado um dos jurados para eleger a mais bela das deusas. Afrodite, que era a deusa do amor, estava muito ansiosa para vencer e prometeu a Paris que, se ela ganhasse, iria dar a ele o amor da mulher mais bela do mundo. Eu prometo a você a mais bonita do mundo, mas eu tenho que ganhar, tá? Como Afrodite ganhou, Paris se sentiu no direito de raptar Helena, a mais bela mulher da época. Mas o problema é que Helena era esposa de Menelau, um poderoso rei grego. Menelau ficou enfurecido e contou tudo a seu irmão, o poderosíssimo rei Agamenon, que ficou ainda mais irritado. Agamenon declarou guerra a Paris e aos troianos. Nessa guerra, heróis como Aquiles e Heitor tornaram-se figuras lendárias. Eles lutaram bravamente pela honra de seu povo e pela proteção de seus amigos. Outro herói que ficou famoso por conta da Guerra de Troia foi Ulisses. Ele era muito esperto e utilizava sua inteligência de uma forma muito especial. Foi ele que criou um incrível plano para vencer os troianos. Ulisses simulou uma retirada e deixou um enorme cavalo de madeira como presente junto às muralhas de Troia. Então, os ingênuos troianos levaram-no para dentro da cidade, e quando caiu a noite, os soldados gregos escondidos saíram de dentro do cavalo e tomaram Troia de surpresa. Assim terminou a guerra. Tudo graças a esse artifício inteligente de Ulisses, que deu a vitória aos gregos. Esta é a história da Ilíada e de como terminou a Guerra de Troia. Nossa próxima história é a Odisseia. Esse livro narra as aventuras de Ulisses, que demorou 10 anos para poder voltar à sua terra natal. Ulisses viveu aventuras incríveis. Lutou contra monstros marinhos, sereias sedutoras, gigantes de um olho só, bruxas malvadas e muitas outras peripécias. Vamos voltar um pouco para falar de quem escreveu essas duas histórias que são a base de toda a literatura ocidental. Bem, acredita-se que foram narradas pela mesma pessoa, Homero, um poeta cego. Infelizmente ainda sabemos muito pouco sobre esse misterioso trovador, mas ele continua influenciando nossa forma de contar histórias há milhares de anos. Tá, gente, esse vídeo mostrou pra gente então, né, essas duas grandes obras então do Homero, a Ilíada e a Odisseia. E a Guerra de Troia, que é uma das mais conhecidas da obra do Homero, ela repercutiu muito por se tratar dessa coisa grandiosa, que foi esse cavalo que estava recheado de soldados, que quando anoiteceu então foi e destruiu toda a cidade de Troia, chamado então Cavalo de Troia. E a Guerra de Troia virou filme, virou aí, foi muito repercutiva aí na questão da indústria do cinema. E não foi diferente não. E eu trouxe e separei um trecho de um filme chamado Guerra de Troia para vocês acompanharem direitinho, né, o momento final do combate entre os gregos e entre os troianos. Se você não teve oportunidade de antes assistir esse filme, assista para vocês verem direitinho, que retrata direitinho esse momento que a gente está estudando do início da história da Grécia Antiga. Chama-se Guerra de Troia. Então vamos ver o trecho do vídeo que eu separei para vocês do filme. Vamos lá. Talvez seja melhor deixar para amanhã quando estará mais descansado. Deveria castigar por sua impertinência. Talvez o senhor devesse enfrentá-lo, Aquiles.
desses homens pode salvar centenas deles. Pode terminar essa guerra com um golpe de espada. Pense em quantas canções vão cantar em sua honra. Deixa que volte para as esposas. Imagine um rei que traga as próprias batalhas. Não seria uma novidade? De todos os guerreiros amados pelos deuses, é o que eu mais odeio. Precisamos dele, meu rei. Por hora. Não há mais ninguém? Não há mais ninguém? Quem é você, soldado? Aquiles, filho de Peleu. Aquiles. Vou me lembrar do nome. O governante da Tesália carrega este cetro. Entregue a seu rei. Ele não é meu rei. Tá aí, gente, esse filme, né, chamado então Guerra de Troia, traz esse personagem principal, né, que por fim falou pra gente que é o Aquiles. O Aquiles ficou muito conhecido nessa Guerra de Troia por causa, né, da sua bravura, do seu poder, e onde ele tinha um ponto fraco, que era o calcanhar. Então, por isso que falava-se calcanhar de Aquiles, que era onde era o ponto fraco do Aquiles, que só depois eles conseguiram, então, a descobrir. Então, esse filme retrata direitinho, então, esse momento, então, da Guerra de Troia aí. Olha lá, a economia dos gregos, a base da economia aí era o escravismo, diferente das outras civilizações que era a agricultura, que era a questão da plantação para estar sobrevivendo, era mais o escravismo. E o escravismo era baseado muito também em conquistar, ou seja, eles combatiam, faziam guerra e levavam então os escravos para estar trabalhando para eles, gratuitamente, é claro. Então, os escravos naquela época eram conquistados dessa forma. Combatia, vencia a guerra e levava eles para irem trabalhar para eles aí gratuitamente. Então era assim que funcionava então o escravismo então naquela época, ok? Tá, enfim, gente, por hoje, né, na nossa explicação de hoje, nós vamos ficando por aqui. Nós entendemos hoje o período pré-homérico, o período homérico, o início realmente da formação então dos gregos, ok? Vou ficando por aqui. Mas vou deixar para vocês aí nesse restinho de aula uma atividade para vocês estarem fazendo para mim, tá bom? A atividade que eu quero que vocês façam para mim é na página 46 e 47 da apostila de vocês. É o exercício de aprendizagem do número 1 até o número 5. Então, página 46 e 47, do número 1 ao número 5, que fala sobre essa primeira parte da Grécia Antiga, sobre a Guerra de Troia, né? Enfim. Então, mão na massa aí, capricha na atividade de vocês. Não esqueça de mandar foto para me registrar que vocês fizeram a atividade não, tá bom? Vou ficando por aqui, me despedindo por agora e encontro vocês então no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, tá bom? Grande abraço e até lá!